Novamente, pô, tô trazendo aqui a informação, né? Sem fonte, né? O menino aí tem umas fontes aí, eu tô lendo aqui, ó, Super Abril. A maioria das coisas aqui é da Super Interessante, então, sei lá, já joguei um shade aqui, mas. Salve, Cordilheiros e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Eu sou o Marcelo, tá aqui o Cauê, dá um salve aí. Salve! Hoje a gente vai reagir a alguns vídeos e relembrando pra você que tá assistindo esse vídeo aí no YouTube, não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, Cordilheira Cultural em todas as redes, só no Twitter que é Cordilheira Cult, e ali do nosso lado, ali em cima, aquele quadradinho com um monte de negócio preto e branco, é um QR Code para vocês mandarem um Pix e apoiar nosso projeto. Esse movimento de campanha financeira pra gente é muito importante pra gente poder fazer manutenção desses itens que a gente usa, melhorar a nossa capacidade de fazer live mais vezes também. E para quem está nos ouvindo, pode mandar se não conseguir ler o QR Code, né? Pode mandar um Pix para a chave pixcordilheiracultural@gmail.com. Certo? Mais alguma coisa? É isso. Então bora pro React. Bora. Gostei da tua camiseta do exército. Gostasse? Olha aí, ó. Se botasse aquele chapeuzinho camuflado, tu tava parecendo os militares do Didi, tá ligado? No dia 21 de fevereiro de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, forças aliadas tomam Monte Castelo, contribuindo para a derrota nazista. Entre esses aliados estava a Força Expedicionária Brasileira. E hoje o Vogalizando a História vai te contar sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1939. O Brasil, nessa época, vivia a ditadura do Estado Novo, sob o comando de ninguém mais, ninguém menos que Getúlio Vargas. Se tu não conhece o Vargas nem o Estado Novo, dá uma conferida no nosso vídeo sobre o cara. Se tu não conhece o nosso canal, aproveita para se inscrever. Dá essa moral pra gente, tu vai gostar. Só que o Brasil não entrou na guerra logo de cara. O Getúlio declarou neutralidade, não queria se envolver em polêmicas. Até porque a Alemanha nazista era o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A gente vendeu muito café e algodão pros caras. Os nazistas então tomavam melita. Porra! Não pode. Café pilão. Mas conforme os anos foram passando e a guerra não terminava, ficou mais forte um debate se o Brasil deveria ou não intervir nessa guerra. Algumas figuras do governo brasileiro eram bem ligadas ao nazismo, e a gente não pode esquecer que aqui no nosso território a gente teve a Ação Integralista Brasileira, que era conhecido como fascismo nos trópicos. Em 1940, por exemplo, ele fez um discurso elogiando o nacionalismo das nações fortes, que muita gente entendeu que eram regimes ditatoriais europeus. Até porque o Brasil da época não era uma democracia. Há quem defenda que o Brasil quase escolheu se aliar com a Alemanha. Só que o maior parceiro que a gente tinha eram os Estados Unidos. E tudo mudou no dia 7 de dezembro de 1941. Porque nesse dia, a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, é atacada pelos japoneses, fazendo os Estados Unidos entrarem na guerra. União Soviética, França e Inglaterra agora contariam com um poderoso aliado, os Estados Unidos. E logo contariam com outro melhor ainda, o Brasil. Calma lá também, né? Não é pra tanto. Desculpa, me emocionei. Acontece que no dia... A FEB teve um papel importantíssimo ali numa parte da luta do território da Itália, mano. Tem um filme que conta isso, eles abriram caminhos ali Será que contra os esse Monte nazistas, Castelo mano. aí? Vamos ver o que vai falar. 15 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507 fez vários ataques agressivos a navios brasileiros no nosso próprio litoral. No primeiro ataque, o navio Baipendi leva 2 torpedaços durante a comemoração de aniversário do Imediato. Ele afundou e 286 pessoas morreram. Na mesma noite, o navio Araraquara é atacado pelo mesmo submarino e também afunda. Mais 131 pessoas. Eu trazia aqui que... Uma vez que eu li sobre isso daí, o nome... Monte Castelo, você Não, disse? sobre esse ataque de coisas. Dos navios. Quem diz isso é os Estados Unidos. Quem diz que... Quem identifica o submarino, tá ligado? Que atacou os navios brasileiros. Então existe uma polêmica aí. Que pode não ser bem isso que a história conta. Existe essa ideia de que, pô... Podem ter sido sabotados de propósito A América do Sul, durante a Segunda Guerra, toda essa parada, a gente precisa da galera aí, até porque antes de Pearl Harbor, os Estados Unidos estava vendendo arma pros dois lados, tava tranquilo, tava de boa com todo mundo, assim como outros países ali da Europa, né, assim como Espanha, assim como a própria Inglaterra tava fazendo acordo com Hitler, os caralho, antes
das coisas todas se depredar. Tinha pacto de não agressão na Inglaterra. Os caras falam tanto de, União Soviética tinha pacto de não agressão com Hitler. Inglaterra também. E aí? Pessoas morreram. E eles não pararam por aí. Na mesma madrugada, também afundaram o navio Aníbal Benévolo e mais 180 pessoas morreram. No diário do capitão do submarino, ele escreveu que, como não viu nenhuma bandeira de neutralidade, fez o ataque. Outros navios brasileiros já tinham sido afundados antes, mas eles recebiam um tiro de advertência que permitia que a tripulação saísse do navio. E eles também tinham sido afundados na costa dos Estados Unidos, ou seja, um território de guerra. Mas aqui no litoral brasileiro, aí já era demais. Tem gente que conta que ia na praia de manhã e encontrava os corpos boiando. Imagina que desagradável. Amor, vamos caminhar na praia domingo de manhã e vai lá ter um corpo de alguém boiando ali. Estraga o teu domingo, tá? Até hoje em dia tem corpo em supermercado. Esses dias aí os camaradas lá de São José dos Campos postaram, o Vitor postou. E qual é que estivesse aqui pra contar melhor isso? Que tinha um cara morreu na lotérica e a lotérica continuou funcionando normal com o cara com o corpo jogado ali, irmão. Essas paradas malucas. Assim, doideira. Mas acontece mais corriqueiramente do que se pensa. Mas então, novamente, né? Voltando aí. Novamente, pô. Tô trazendo aqui a informação, né? Sem fonte, né? O menino aí tem umas fontes aí. Eu tô lendo aqui, ó. Super Abril. A maioria das coisas aqui é da super interessante. Então, sei lá. Já joguei um shade aqui, mas... Tem outras. A Aventura História, Agência Brasil e FGV. Nas descrição, né, desse vídeo. Mas, pô, o que eu tava no livro, ele falava exatamente o que o cara disse ali, né? Tinham navios brasileiros na costa dos Estados Unidos, onde esses submarinos alemães tinham interesse na parada, mas, cara, não faz nenhum sentido isso. Como que a segunda parte da história... Não tô falando do vulgarizando a história, não tô trazendo pra ele, não. Tô trazendo só na narrativa. Não faz nenhum sentido um navio tá tão perto da costa brasileira que os corpos vão chegar aqui e o submarino alemão abre fogo contra o Brasil que não tava na guerra. E aí ele acabou de falar também que os navios estavam perto da costa norte-americana, Ele falou que teve dois, né? Primeiro que atacaram no Brasil lá, sim. entendeu? Porque, porra, o Oceano Atlântico, mano, beleza, não é o Índico, mas não é o Pacífico, mas, porra, é bizarro de grande, mano. Entre a costa da África e a costa da América do Sul é absurdo, mano. Dá coisa de 6 horas aí pra atravessar de avião, mano. Tá ligado? Então, tipo, é meio maluco essa história aí, tá ligado? Então existe um outro lado que diz que que não foram navios. Não foi a porra do. Eu não sei o nome do. Submarino. Submarino, essa merda aí. Alemães. Foi uma comoção nacional e começou a se cobrar uma atitude do Vargas. Não deu outra. O Brasil declarou guerra ao eixo. E lembremos que o eixo era Japão, Itália e Alemanha. E se tem uma coisa que tem no Brasil, é descendente de japonês, italiano e alemão. Perseguições começaram a acontecer, principalmente no sul do Brasil. Nessa hora, o presidente americano Franklin Roosevelt entrou em contato com Getúlio Vargas e disse o seguinte: Oi Vargas, eu vi que tu e o Hitler apagaram todas as fotos, tá tudo bem? A verdade é que os dois maiores parceiros comerciais do Brasil eram os Estados Unidos e a Alemanha. E o Vargas tentou manter o jogo rolando para os dois lados, agradando todo mundo. Só que houve uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos, aquela famosa política da boa vizinhança, e o Vargas soube muito bem usar isso para se beneficiar. O Brasil começou a aparecer na mídia americana. A Carmen Miranda estava bombando com fruta na cabeça para tudo que é lado. E até o Walt Disney esteve no Brasil e foi lançado em 1942 o filme Alô Amigos, que introduziu o Zé Carioca, amigo brasileiro do Pato Donald. O Brasil buscava se industrializar e também modernizar suas forças armadas. E viram aí a oportunidade de conseguir isso. Os Estados Unidos financiou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e instalou aqui a maior base aérea militar fora dos Estados Unidos, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Olha o interesse dos Estados Unidos aí. A localização geográfica do Brasil era bem importante, porque era o ponto na América mais perto da África, onde a guerra realmente estava acontecendo. Milhares de soldados americanos partiram para a África, saindo do Brasil. Há quem defenda que esses ataques aos navios brasileiros só aconteceram porque a Alemanha se enfureceu com essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Mas hoje se sabe também que a Alemanha queria impedir que remessas brasileiras chegassem nas nações aliadas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Já havia acontecido o rompimento com a Alemanha e 35 navios brasileiros foram torpedados e mais de 1000 pessoas morreram.
Em janeiro de 1943, voltando da Conferência de Casablanca, o presidente americano Franklin Roosevelt passa no Brasil e se encontra com Getúlio Vargas a bordo do destroyer USS Rambonte, no rio Potengi, no Rio Grande do Norte, no que ficou conhecido como a Conferência do Potengi. Ali foi decidido que o Brasil atuaria na guerra, criando a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Algumas fontes dizem que caso o Brasil não tivesse topado, os Estados Unidos já tinham um plano B de invadir o Nordeste brasileiro e ocupar as bases militares daqui. Mas o Brasil topou e não precisou de invasão nenhuma. Só que Aí, Deu de Getúlio, graça. nós vai estar invadindo. Você vai aceitar ou vai ficar? É, tipo assim, ó. Tem 700 navios ali parados na costa do Nordeste do Brasil. Você vai aceitar ou não? Beleza. Sem ler nada, só achei um boat alemão fundado no Rio. Ah lá. demorou muito para o Brasil entrar nessa briga. A conversa entre o Roosevelt e o Vargas aconteceu em janeiro de 1943, mas a primeira viagem que levou os soldados brasileiros para lá aconteceu em junho de 44, quase um ano e meio depois. A verdade é que o Brasil tinha um exército despreparado e demorou muito para os aliados decidirem aonde é que ele iria atuar e o que é que ele iria fazer. Sugeriram até que a FEB atuasse como guarda de território na Ilha da Madeira, em Portugal, ou então na África. Mas o destino dos nossos pracinhas foi a Itália. E o envolvimento brasileiro foi demorando tanto que surgiu a frase que dizia que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Só que o Brasil foi. Provavelmente, o mais famoso registro dos nossos pracinhas atuando na guerra é do soldado Francisco de Paula, segurando uma peça de artilharia com os dizeres "a cobra tá fumando". Tanto que muita gente acha que o símbolo oficial da FEB realmente é uma cobra fumando um cachimbo. Mas não é, ele foi um símbolo adotado carinhosamente pelos pracinhas. Né? O símbolo oficial da FEB era esse aqui. Bem Como será que os americanos chamavam os brasileiros? A cobra fumou. Os smoking snakes. Os cabras fumantes. Snake foi o É um baita nome, né? Ficou da hora esse nome aí. Mas é que não era um nome, né? Era um slogan. Aí o nome é pracinha. Como, how do you call the Brazilian? The smoking snakes? No, little squares. Aproximadamente 25 mil pracinhas foram para a Itália e atuaram ao lado das tropas americanas contra os alemães que estavam na Itália. E é importante lembrarmos que nem todos eles eram voluntários e nem todos eram oficiais de alta patente. Inclusive, pracinha vem de sentar praça, que significa se alistar nas forças armadas. Um pracinha era um militar que não tinha uma alta patente. Em 1940... Inclusive, teve militante do PCB que foi pracinha. Se inscreveu no voluntariado e foi lá lutar a guerra. O PCB, né, orientou, né? Uhum. Os nazistas estavam sendo pressionados pelos soviéticos pelo leste, pressionados pelos americanos, franceses e ingleses pelo oeste, e faltava alguém para pressionar os caras pelo sul. E foi aí que o Brasil ajudou. A campanha seguiu para o norte da Itália e buscou empurrar os alemães de volta para a Alemanha. Essa campanha durou 7 meses e passou por várias cidades. Ao chegar em Nápoles, os nossos pracinhas receberam serviços mais básicos antes de ganhar experiência, mas logo depois já começou o batismo de fogo e eles começaram a ganhar experiência de batalha. O primeiro esquadrão da FEB passou a integrar o 5º Exército Americano sob o comando do general Mark Clark. Eles foram organizados como uma divisão de infantaria dentro do Exército dos Estados Unidos. Importante a gente falar que o comandante da FEB era o general João Batista Mascarenhas de Moraes. Talvez tu nunca tenha ouvido falar nele, mas se tu tá ligado em história do Brasil, tu conhece os presidentes Humberto Castelo Branco e Eurico Gaspar Dutra. Eles estiveram combatendo na Itália. O Dutra, por exemplo, era o ministro da guerra do governo do Vargas. E por curiosidade, a Clarice Lispector também foi voluntária na FEB. Ela trabalhou num hospital cuidando dos feridos. Ela escrevia cada poema lindo pro soldado que ele curava na hora. Ele saía levantando e ia embora aqui, ó. Porra, tô pronto já, tô pronto pra batalha. Não podemos pensar que foi agradável estar na Itália. Os brasileiros chegaram lá no segundo semestre do ano. E no hemisfério norte, o finzinho do ano é inverno. Eles enfrentaram 15 graus negativos e muitos brasileiros sequer tinham visto neve antes. E mais, os caras atuaram no meio de um monte de montanha. Outra coisa que o brasileiro não está muito acostumado. O objetivo naquele momento era combater a linha gótica, que era uma forte linha defensiva que ia do mar de Tirreno até o mar Adriático e buscava impedir ou atrasar as tropas que fossem atacar a Alemanha nazista. Estima-se que ela tinha mais de 2.000 pontos de fortificação com postos de artilharia, bunkers e casamatas. A primeira batalha que a FEB se envolveu foi a de Monte Bastione, na cidade de Lucca, mas a mais famosa foi a de Monte Castelo, que começou em novembro de 1944 e terminou em 21 de fevereiro de 1945.
Ela durou 3 meses e precisou que os pracinhas brasileiros subissem 977 metros debaixo de rajada de metralhadora nazista. O equipamento alemão era bem melhor que os nossos pracinhas, mas eles não se deixaram bater. Além das defesas estarem melhor posicionadas, a localização também era superior, tendo um campo de tiro muito aberto, que facilitava um tiro de um alvo que vinha de baixo. Sem falar que eles tinham minas espalhadas por todo lugar. Nos primeiros ataques, os brasileiros lutaram ao lado dos americanos, mas eles sofreram 4 derrotas consecutivas. No dia 12 de dezembro, a mais agressiva delas. Frio, chuva e lama. Pô, ele falou do negócio da FEB, mas olha ali, ó, aqui é a Parece uma cobrinha, né? Aqui, ó, os caras já tinham adotado essa porra aqui, ó. Lembra mais agressiva delas. Frio, chuva e lama, além de falta de apoio das outras tropas, não colaborou. Foram mais de 145 baixas entre mortos e feridos. Começou aí um período de muita discussão e planejamento, até que dia 20 de fevereiro eles fazem um novo ataque, intitulado Operação Encore. Durante todo o dia, ataques vão acontecendo nas elevações vizinhas e as tropas vão ganhando posições estratégicas de maneira muito cuidadosa. Depois de 12 horas de ofensiva, os primeiros brasileiros chegavam no topo do monte e lutavam corpo a corpo com os nazistas. Em 21 de fevereiro, as tropas aliadas tomaram a cobrinha lá. A partir daí, outras vitórias brasileiras foram acontecendo também. O Monte Belvedere foi tomado, o Monte Castelo Novo foi tomado, mas a batalha mais sangrenta ainda estava por vir. Montese era uma cidade pequena em cima de um morro, e no dia 14 de abril de 1945 começa a batalha pela cidade entre brasileiros e alemães. Não houve interferência americana dessa vez, e mesmo assim, os brasileiros conseguiram conquistar a cidade. Respeita. Foi uma vitória suada que enfrentou uma resistência alemã muito forte. A batalha durou 3 dias e aconteceu rua a rua, casa a casa, com mais de 400 baixas. Na última ofensiva, os brasileiros chegaram na cidade de Turim e se juntaram às tropas francesas em Susa, anunciando o fim das hostilidades na Itália. Em 2 de maio de 1945, foi dado como encerrada a campanha na Itália e foi o fim da guerra para o Brasil. Mais de 20 mil soldados inimigos foram feitos prisioneiros pelos brasileiros, entre eles 2 generais, sem falar nas inúmeras peças de artilharia. Os caras realmente fizeram bonito lá, velho. Membros da FEB foram condecorados e são reconhecidos internacionalmente. Pelo menos 465 expedicionários morreram em solo italiano, entre eles grandes heróis como Max Wolff Filho, conhecido como o Rei dos Patrulheiros. Inclusive, no pé do Monte Castelo tem o monumento Liberazione, em homenagem aos soldados brasileiros. Lá na Itália eles fazem festas pra FEB, na época da guerra, que rolou por causa da vitória dos brasileiros lá, e aqui, foda-se, esquece. Nossa marinha também foi atuante. Segundo os alemães, 66 ataques foram feitos aos submarinos dos caras. E a gente também não pode deixar de falar da FAB, a Força Aérea Brasileira, que participou de 445 missões, destruiu pontes, depósitos de combustíveis e munições. A propósito, a primeira vitória que o Brasil teve na guerra foi o afundamento do submarino U-199 por um hidroavião pilotado por um brasileiro na costa de Cabo Frio. O primeiro grupo de aviação de caça atuou como uma unidade independente, auxiliando os aliados, inclusive participando em Monte Castelo. Eram 4 esquadrilhas e quase 500 militares. A frase usada pelos caras foi a famosa sentapua, que é uma expressão usada no Nordeste e no Norte brasileiro para encorajar alguém a fazer alguma coisa. E o mascote que os caras resolveram usar é uma avestruz que aparentemente está bem irritada, provavelmente com o nazismo. A gente tem o canarinho pistola e a avestruz enfesada. Os soldados brasileiros voltam para casa em meio a comemoração merecida. É uma pena que pensões só foram dadas àqueles soldados que conseguiram comprovar uma incapacidade por conta da guerra. Foi só na década de 1980 que os nossos expedicionários puderam se utilizar desse benefício. Infelizmente, nem todos viveram o suficiente para isso. O Brasil ainda vivia a ditadura do Estado Novo, e foi uma grande contradição, que a gente mandou pra lá soldados lutarem contra governos ditatoriais que venceram e voltaram para uma ditadura aqui. Não fez sentido. Getúlio Vargas estava no poder desde 1930, o ano já era 1945, ele não tinha sido eleito democraticamente ainda. E dessa vez não teve jeito. Ele deixou a presidência, uma eleição aconteceu e Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra do Vargas, que atuou na Itália, foi eleito novo presidente.
O Brasil foi o único país da América do Sul que atuou na Segunda Guerra Mundial. Internacionalmente ele é reconhecido, mas aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem o que os nossos heróis fizeram. E eles fizeram muito bonito. Não foi o exército mais poderoso e não atuou nas batalhas mais famosas, mas nem por isso ele deixa de ser heróico. O Brasil pode fazer feio em muita coisa, mas na Segunda Guerra Mundial ele fez bonito. Para conhecer mais sobre a história do mundo e a história do nosso país, se inscreve no Vogalizando a História. Se quiser salvar a minha vida, tu pode mandar uma grana aqui no nosso PicPay. Compartilha o canal para todo mundo que tu conhece. Um beijo. Sozinho. Você ia falar alguma coisa? Não. Não, só pra corrigir também, Renata, isso que você falou da Praça dos Voluntários aí no chat não é sobre a Segunda Guerra. Aquilo lá é da denominada Revolução de 32, que são Constitucionalista. a luta do Estado de São Paulo aqui da elite cafeira contra os governantes da época. Então não tem nada a ver com a Segunda Guerra, aquilo lá. E tem uns corpos, né, lá dentro, não tem? Dizem que foram enterrados lá os 4 voluntários. É. Mas achei interessante esse vídeo, bacana. Obrigado pela indicação aí, Adrian. Adrian, Alto astral. sei lá. Mas muito bom, achei legal o canalzinho dele bem produzido também. Não dá pra saber muito bem o que ele defende só por um vídeo, o que ele tem de posição política, mas é interessante resgatar essa história da FEB, sempre é importante, né? Sim. Inclusive eu tava lembrando, né, tem um filme que infelizmente saiu da Netflix, do catálogo. Mas chama A Estrada 47, de 2013. Fala justamente desse fato aí da FEB no Monte Castelo e como eles conseguiram superar, né? Acho que tem um pouco Brasileiro de... esse filme? É. Caralho, massa. Tem um pouco, assim, de ter um heroísmo, igual os norte-americanos gostam, né? Porque o filme reduz o batalhão a 5, 6 caras ali que fizeram tudo sozinho. Ou seja, não foi assim que Não aconteceu. foi assim que aconteceu, né? Mas é isso, é interessante resgatar essa história, né?